Agora nós vamos falar sobre carga térmica de ambientes refrigerados, especificamente câmaras frigoríficas. Nosso objetivo aqui vai ser conhecer as diferenças parcelas que contribuem para a carga térmica, entender a diferença entre carga térmica e o que é a capacidade de refrigeração, entender também o impacto na carga térmica quando a gente quer resfriar ou quando a gente quer congelar um produto. O conteúdo do vídeo vai ser a definição do que é carga térmica, o que é o calor sensível e o que é calor latente, as parcelas que contribuem com a carga térmica e como determinar cada uma delas. A gente vai ver a diferença entre carga térmica e capacidade de refrigeração e ainda as diferenças entre as câmaras para produtos congelados e produtos resfriados. A definição de carga térmica, então, é a geração de energia dentro de um ambiente, é a quantidade de energia que eu preciso remover se eu precisar esfriar esse ambiente, ou a quantidade de energia que a gente precisa fornecer caso queira aquecer o ambiente. A variação dessa energia térmica no tempo é o que a gente chama de carga térmica. Então, energia pelo tempo é a potência. Podemos dizer então que a carga térmica é uma potência térmica que a gente tem que é gerada ou que é infiltrada para dentro de um ambiente que a gente queira baixar a temperatura. Essa potência toda o nosso sistema de refrigeração tem que ser capaz de remover para garantir a temperatura e umidade que a gente queira nessa câmara, por exemplo. A carga térmica, então, ela é composta por diversas parcelas. Então, as parcelas são o calor do produto, que pode ser calor sensível ou calor latente, o calor por transmissão, por condução de calor através de paredes, piso e teto, o calor por respiração do produto, no caso se eu estiver estocando vegetais, o calor por infiltrações, que aí advém do ar externo, quando a gente abre e fecha a porta, por exemplo, do ambiente refrigerado. O calor pode ser por ocupação, de pessoas que eventualmente possam estar dentro desse ambiente refrigerado, trabalhando, manuseando o produto, o calor da iluminação e o calor de motores e equipamentos que possam estar instalados aí dentro do ambiente. Vamos ver então a definição de calor sensível e calor latente. O calor sensível tem a ver com variação de temperatura. Quando a gente está variando a temperatura de uma determinada substância, de um determinado corpo, a gente diz que existe aí o calor sensível atuando, onde eu tenho variação de temperatura. Se eu estiver falando de mudança de estado, congelamento, descongelamento, evaporação, onde a gente tem mudança de estado de uma determinada substância ou de um corpo, aí a gente tem o calor latente envolvido. Então, o calor sensível ele está presente quando a gente está resfriando um produto, por exemplo. E quando a gente quer congelar o produto, a gente tem o calor latente envolvido. É importante a gente ter essa definição de calor sensível e calor latente, porque se a gente estiver projetando, determinando a carga térmica de um ambiente refrigerado, onde a gente queira apenas resfriar o produto, eu vou ter uma determinada carga térmica. Agora, se eu precisar congelar, a gente vai ver que a carga térmica ela é muito maior, então eu preciso de equipamentos muito maiores de refrigeração para garantir a temperatura e garantir o processo de congelamento. Para calcular a carga térmica, então a gente vai dar uma olhada nas parcelas que compõem ela. A primeira parcela a gente chama de calor do produto. O calor do produto pode ser do tipo latente ou sensível. Mais uma vez, depende se a gente está simplesmente variando a temperatura desse produto ou se a gente precisa congelar ele, passar pelo estado de congelamento. Nós temos três situações que podem acontecer individualmente ou ao mesmo tempo aí, ao longo do processo de resfriamento e congelamento. Primeira situação é quando a gente quer reduzir a temperatura de um produto sem congelar ele. Aí a gente tem envolvido o calor sensível. Simplesmente estou trazendo o produto a uma temperatura inicial até uma temperatura final, sem passar pela temperatura de congelamento. Agora, se a gente quer congelar o produto, aí é uma segunda situação, eu tenho que trazer esse produto até a temperatura de congelamento dele. Ele vai permanecer nessa temperatura até que todo o corpo, toda a substância esteja congelada. Toda a substância tenha passado pelo processo de congelamento. Aqui a gente tem o calor latente envolvido. E uma terceira situação é, por exemplo, eu estiver recebendo um produto que já está congelado, eu recebi ele congelado e eu quero simplesmente baixar ainda mais a temperatura dele. Então a gente tem aqui envolvido o calor sensível porque eu tenho simplesmente variação de temperatura sem alterar o estado
desse meu produto, dessa minha substância. Vamos a alguns exemplos então. Se eu comprar, por exemplo, uma carne resfriada num supermercado e levar para minha casa e colocar no congelador, eu vou ter as três situações acontecendo. A minha carne, vou trazer ela para a minha geladeira, por exemplo, no meu congelador, a 10 graus. Essa carne vai ser rebaixada até a temperatura de congelamento dela, em torno de menos 2 graus. Ela vai sofrer o processo de congelamento e aí depois ainda ela vai baixar a temperatura da temperatura de congelamento, menos 2, por exemplo, até a temperatura final do meu freezer, por exemplo, menos 18 graus. Então eu tenho as três situações envolvidas. Se eu trouxer, por exemplo, um refrigerante ou uma água que está a uma temperatura ambiente, 25 graus, 24 graus, colocar na minha geladeira, essa água, essa substância vai simplesmente baixar a temperatura. Então eu tenho apenas a primeira situação envolvida. Tenho variação de temperatura, só estou baixando a temperatura desse produto. E uma terceira situação é, por exemplo, eu compro a carne congelada já no supermercado ou num açougue, trago para minha casa, até chegar em casa a temperatura desse produto já se elevou, mas não chegou a descongelar. Eu coloco dentro do meu congelador, que possivelmente está a menos 18 graus, e aí eu vou rebaixar a temperatura desse produto, já congelado, até a temperatura de armazenagem, menos 18 graus, por exemplo. Então aí eu tenho a terceira situação. Para a gente entender um pouquinho melhor essas três situações, vamos dar uma olhada nesse gráfico aí. Na linha horizontal a gente tem o tempo e na linha vertical a temperatura, variação de temperatura. Então, supondo que eu tenho um produto que está a uma temperatura inicial como indicado ali no gráfico, e eu quero levar ele até uma temperatura final. Essa temperatura final não necessariamente é a temperatura de congelamento, ou até a temperatura de congelamento, enfim. Nesse exemplo aqui, então, o tempo passou e a temperatura foi reduzida, como a gente pode ver no gráfico aqui. Nesse caso, a gente tem o calor sensível envolvido, porque eu só tive variação de temperatura. Quando eu chego na temperatura de congelamento, o meu produto vai começar o processo de congelamento. Nesse momento, o tempo vai passar, o produto vai mudar de estado sem alterar a temperatura. Eu tenho aqui o calor latente envolvido. E a terceira situação, então, onde eu vou rebaixar ainda mais a temperatura desse produto até a temperatura de armazenagem. Então eu estou levando o meu produto da temperatura que ele congelou até a temperatura final. Nesse caso a gente tem de novo calor sensível envolvido, onde eu tenho variação de temperatura e não tenho mudança de estado dessa minha substância ou desse meu produto. Uma observação importante, nesse gráfico nós temos as três situações acontecendo, mas elas não necessariamente acontecem uma após a outra. O meu produto ele começa a resfriar, parte dele pode estar congelada já, ou pode estar congelando, e uma terceira parte desse produto que já congelou pode estar resfriando ainda mais a temperatura. Essas três situações acontecem ao mesmo tempo. Então o tempo que a gente utiliza para calcular cada uma das parcelas é o mesmo. Nessas três situações, então, a gente tem três equações para calcular cada uma delas. O que vai mudar da primeira equação para a terceira equação é o calor específico. Quando o meu produto ele não está congelado, o calor específico vale um determinado valor. Quando o meu produto já está congelado, o meu calor específico é diferente, ele é alterado. Então vamos ver as equações. Primeira equação, então eu estou resfriando o produto sem congelar. Eu tenho calor sensível envolvido, como diz aqui. Na equação a gente tem o M, que é a massa de produto, o Cresp, que é o calor específico para resfriar ele sem congelar, o ΔT, que é a temperatura inicial até a temperatura que eu quero trazer esse produto antes de congelar, dividido pelo T minúsculo, que é o tempo que isso vai acontecer. Esse tempo, na verdade, é o tempo de processamento. Pode ser que eu tenha resfriamento, congelamento e rebaixamento da temperatura ao mesmo tempo, mas a gente vai ver isso melhor num exemplo. A segunda parcela ainda do produto é a parcela de congelamento. Então, se eu tenho o congelamento do meu produto, eu vou usar essa equação do calor latente. Aqui eu tenho envolvido a massa, eu tenho o Clat, que é o calor latente do meu produto, dividido pelo tempo de processamento. A terceira parcela do produto ainda é o resfriamento após o congelamento do meu produto. O que muda dessa parcela aqui para a primeira parcela é que o calor específico agora do produto já congelado ele tem um valor diferente do calor específico do produto antes de congelar. Nós vamos ver em seguida em algumas tabelas. Nesse caso aqui, nós temos a massa total do produto envolvido, o Cconge, que é o calor específico do produto já congelado,
ΔT, que é a temperatura onde estava o produto até o final dela, e o T minúsculo, que é o tempo de processamento. Essa é uma tabela típica de propriedades de alguns produtos. Nela é possível observar a temperatura de congelamento de determinado produto, o calor específico antes do produto congelar, o calor específico dele após congelado e o calor latente, por exemplo. Então a gente observa aqui que o produto depois de congelado, ele precisa muito menos energia para variar a temperatura. É mais fácil resfriar ele depois de congelado. E também olhando o calor latente, a gente vê que ele é quase 100 vezes maior que o calor específico dele resfriado ou para congelar. Então quando a gente tem calor latente envolvido no nosso processo, ou seja, quando a gente tem um processo de congelamento, nós temos potências muito maiores. A nossa carga térmica vai ser muito maior do que se eu tiver que apenas resfriar o nosso produto. Isso influencia no quê? Influencia no tipo de câmara frigorífica que a gente está dimensionando, que a gente está analisando. Uma câmara para armazenagem de produtos resfriados, ela tem uma determinada potência. Já uma câmara para congelar um produto, ela tem que ter uma potência muito maior. Isso requer equipamentos maiores, capacidades maiores e um custo, obviamente, maior. A segunda parcela, então, da carga térmica é o calor por transmissão. Na verdade, por condução através da parede, piso e teto da nossa câmara. O calor envolvido aqui é do tipo sensível, né? Então a gente tem variação de temperatura, tem uma diferença de temperatura envolvida. Essa parcela da carga térmica ela varia muito de acordo com o material e da espessura do nosso isolante térmico. Também varia de acordo com a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o ambiente interno. No exemplo aqui, nessa figura, vamos supor que a gente tem um ambiente externo do lado esquerdo e um ambiente interno do lado direito. Se eu tenho uma diferença de temperatura onde o externo é maior que o interno, por exemplo, nós vamos ter uma condução de calor ocorrendo através do material isolante. Então, quanto mais isolante for esse meu material, menor a condução de calor para dentro do ambiente refrigerado. Isso é traduzido nessa equação que a gente pode ver aqui. Então, o K, a letra K, é o coeficiente de condutibilidade do meu material. Quanto menor o valor do K, mais isolante é o meu material. Então, com mais dificuldade, ele vai transmitir por condução o calor para dentro do ambiente refrigerado. A letra A representa a área total onde pode estar acontecendo a condução. O ΔT é a diferença entre a temperatura interna e externa, e o L é a espessura desse material. Nessa tabela a gente pode ver diferentes materiais muito utilizados na refrigeração comercial como isolante térmico. Então a gente tem o EPS, poliestireno, mais conhecido como isopor, e aí tem o coeficiente de condutibilidade dele, o poliuretano, o PUR, o PIR, poliisocianurato, e a espuma elastomérica, que é utilizada para isolamento de tubulações de refrigeração. A terceira parcela de carga térmica, então, é o calor de respiração do meu produto, quando a gente estiver falando de vegetais, quando a gente estiver projetando ou calculando e tiver vegetais, frutas, enfim, armazenadas dentro dessa câmara. Então é o calor liberado pelo metabolismo desses vegetais. Ele é calculado da seguinte maneira: M, que é a massa de produto, de vegetais que eu tenho armazenado, vezes o R, que é a taxa de calor de respiração. E a gente encontra isso em tabelas específicas da área. A quarta parcela é o calor por infiltrações, ou seja, é a renovação de ar toda vez que eu abro e fecho a porta, por exemplo, do ambiente refrigerado. Então, o tipo de calor é calor sensível, que está envolvido aqui, e a forma de a gente calcular é pela equação 4. Então, o VI é o volume interno da minha câmara, o volume de ar que eu tenho dentro da câmara. O N é o número de trocas de ar em 24 horas que acontece nessa câmara. E o HE menos o HE é a diferença de entalpia do ar externo e para o ar interno. Então, a entalpia do ar é a quantidade de energia que esse ar contém, né? Geralmente, o ar externo é mais quente, ele contém uma energia maior. Essas informações a gente acha em tabelas. Então, a renovação do ar, por exemplo, o número de renovações, a gente encontra em tabelas como essa daqui, onde a gente determina a partir do volume interno da nossa câmara, nessa primeira coluna, e se a temperatura interna dessa câmara é abaixo ou acima, igual a zero. Então, por exemplo, se eu tiver uma câmara com 25 metros cúbicos interno e a temperatura interna dela for menor do que zero, eu vou ter aproximadamente 15 renovações de ar
em 24 horas. Então esse valor que a gente usa no lugar do N lá. E aqui é uma tabela com a entalpia do ar interno e do ar externo. Então observe que para cada temperatura do ar e umidade, para cada par temperatura e umidade, a gente vai ter uma entalpia. O ar mais frio, ele possui menos energia, o ar um pouco mais quente possui uma energia um pouquinho maior. A quinta parcela de carga térmica, então, é o calor por ocupação, é o calor das pessoas. O tipo de calor aqui é o sensível. A equação para a gente determinar o calor por ocupação é essa daqui, onde NP é o número de ocupantes que tem dentro desse ambiente refrigerado, ou que podem acessar esse ambiente. O Q com aspas é a quantidade de energia que esse ocupante vai liberar no ambiente refrigerado. O T maiúsculo é o tempo que esse indivíduo permanece, ou esses indivíduos permanecem no ambiente refrigerado, dividido pelo tempo total de processamento. A sexta parcela é o calor de iluminação. O tipo de calor é o calor sensível. É facilmente calculado através da potência de iluminação, vezes o tempo que essa iluminação vai estar ligada, dividido pelo tempo de operação do meu sistema. Geralmente a iluminação a gente tem ela em watts ou quilowatts, e aí para converter para quilocaloria a hora, a gente tem aí o fator de conversão arredondado, que é 860. A sétima parcela de carga térmica é gerada pelos motores e equipamentos que possam estar instalados dentro desse ambiente refrigerado, como serras, paleteiras elétricas, enfim, e outros equipamentos. Então a gente calcula através da potência desses equipamentos, a potência elétrica instalada, vezes o tempo que esse equipamento vai estar ligado, dividido pelo tempo de operação no meu sistema. Se a gente tiver esses motores elétricos em CV, a gente converte para quilocaloria por hora, multiplicando por 632. Então é um fator de conversão arredondado aí. Vamos ver um resumo então da carga térmica. Bom, a gente viu a diferença entre calor sensível e calor latente, né? O calor sensível é quando a gente tem variação de temperatura envolvida, e o calor latente é quando a gente tem mudança de estado de uma substância ou de um produto, congelamento, por exemplo. A gente viu como calcular as parcelas de carga térmica, né? Então são 7 parcelas, a gente tem as equações, facilmente a gente consegue calcular elas. A gente viu a diferença de uma instalação para resfriar ou congelar o produto, né? A gente viu que para resfriar eu tenho uma determinada quantidade de potência envolvida, tenho um determinado equipamento instalado. Agora, se eu preciso congelar, eu tenho potências muito maiores envolvidas. Isso resulta em custos maiores, equipamentos mais potentes e assim por diante. E a diferença entre carga térmica e capacidade de refrigeração é assim. A carga térmica é o que a gente calculou, é a nossa necessidade. Depois que a gente seleciona os equipamentos de refrigeração, aí a gente vai ter a capacidade instalada. Então eu digo que a minha câmara frigorífica ela vai ter uma capacidade de resfriar ou de congelar depois que a gente seleciona os equipamentos que vão do sistema de refrigeração.